Olá, olá, meu nome é Cláudia Dutra, sou produtora e estou muito honrada de estar aqui hoje, dividindo com vocês as minhas experiências e as minhas soluções que eu encontrei nessa jornada de ser produtora. Não é fácil, se você perguntar para a maioria das pessoas o que é ser produtor, ninguém sabe. Mas nós, produtores, amamos o que a gente faz. Na minha concepção, né, na minha trajetória como produtora, eu passei por diversas etapas da produção. Eu iniciei minha carreira como produtora de eventos culturais, depois passei por shows, festivais de cinema, eventos de grande porte. A maioria dos eventos são eventos proprietários, projetos que nós, né, criamos na Infinito. Então, a gente vai desde a sementinha, né, do projeto, da ideia, do desenvolvimento, da pré-produção, da produção, da realização e pós-produção. Eu costumo dizer que o produtor, ele mais nada é do que o fio condutor de tudo, né? Ele é quase o tricoteiro que fica ali tricotando todo o projeto. Então, ele está desde o desenvolvimento, ele participa do desenvolvimento, da seleção, dos castings, das pessoas que vão trabalhar, da história, de uma certa forma, apesar de nós recebemos muitas vezes um roteiro, digamos assim, pronto, mas você precisa compreender aquele roteiro, porque você vai transformar aquele roteiro numa realidade, né? Para que o diretor possa dirigir, para que, né, a história possa ser contada quando a gente fala de um filme. Quando a gente fala de um projeto de show, você recebe lá aquela ideia de alguém que projetou aquele show, e aí você tem que concretizar aquele evento, você tem que ligar todas as peças daquele evento, trazer toda a parte artística, a parte conceitual e a parte prática do projeto. Enfim, para mim, é como se o produtor fosse o maestro daquele show. Seja ele um evento cultural, seja ele um projeto de festival, ou seja um filme. Agora, falando um pouco da minha história, eu comecei fazendo projetos culturais, né? Iniciei fazendo alguns eventos pontuais. Eu morava fora do Brasil, eu não morava no Brasil nessa época, e aí eu pensava assim, gente, naquela época a internet não era muito ainda, quer dizer, quase não era nada, para falar a verdade, a gente mal tinha computador, celular era uma coisa raríssima. Você vê, já são 30 anos de estrada, né? Nós estamos falando final de 1980 e início de 1990. E eu era muito novinha, eu tinha 19 anos de idade quando eu mudei para fora do país, e quando eu iniciei a minha carreira como produtora, eu tinha 22. Então, se pensar que você está num país onde ninguém sabe nada do seu país, é muito triste, porque as pessoas vão criando fantasias na cabeça delas, né? Então, eu escutava, fazia marketing, e eu escutava as pessoas perguntarem como é que era conviver com animais, como é que era conviver na floresta. Eu falava, gente, mas eu até tem floresta no Rio de Janeiro, Floresta da Tijuca, né? Mas eu não vivo na floresta, eu vivo numa metrópole, então eu tinha que o tempo inteiro estar contando a minha história. E aí a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer para mostrar, né, a nossa diversidade, a pluralidade do Brasil. O Brasil é um país continental, né, de tamanho continental. Então, é um país que tem uma diversidade cultural muito grande. Então, a gente tem a nossa floresta amazônica, a gente tem o Pantanal, a gente tem as Chapadas, e a gente tem as grandes capitais, né, e as grandes metrópoles do Brasil. E as pessoas não sabiam nada. Então, eu estando na terra do cinema, né, eu, minhas sócias, Adriana Dutra e Viviane Spinelli, a gente muito jovem falou, bom, vamos fazer algum projeto que traga o Brasil, né, e a sua pluralidade como um todo. E, estando na terra do cinema, onde aqui, né, onde nos Estados Unidos já usavam o cinema como ferramenta de propagação e de difusão, né, da sua cultura, dos seus produtos, seus costumes, o famoso American Dream, né, na época que, digamos, a economia aqui estava muito baixa, onde a autoestima também estava muito baixa, então eles pensaram, bom, onde tiver nossos filmes, o nosso país vai estar. Então eu falei, gente, a melhor forma da gente apresentar o nosso país é através do audiovisual e através da cultura. Então a gente iniciou com projetos culturais e depois a gente criou o primeiro festival de cinema brasileiro fora do Brasil. Fomos pioneiras,
muito novas. Muitas pessoas falavam assim, mas por que um festival de cinema? Mas por quê? Né? Principalmente no Brasil, porque aqui já era mais... já existiam festivais grandes, né? Internacionais, no Brasil também, digamos assim, mas as pessoas tinham como assim, né? Nós estamos só fazendo uma retomada do cinema, temos poucas produções, mas a gente acreditava que aquele elefante estava, né, estava dormindo, né? Estava adormecido, aquele gigante estava adormecido, o gigante da produção, né, do audiovisual brasileiro, que nos anos 30 teve seu tempo áureo com Vera Cruz, que depois com o Cinema Novo. Então, a gente acreditava que essa retomada do cinema que estava acontecendo naquele momento, ela ia se expandir mundo afora. Então, queríamos botar nossa bandeirinha fora, queríamos botar a nossa cultura, queríamos colocar nosso audiovisual, mostrar o Brasil que a gente tem. E aí a gente começou a produzir o Festival de Cinema, estamos há 25 anos fazendo o Festival de Cinema, já fizemos em 13 países, atualmente nós estamos em Miami, Nova York, Montevidéu, e já fizemos em Londres, Vancouver, e aí vai. E aí, naturalmente, trabalhando com um festival de cinema, acabei, e fazendo shows e eventos, e conhecendo muita gente, acabamos entrando pelo mundo da produção audiovisual, propriamente dita. A minha sócia, Adriana, é diretora de cinema, é minha irmã também, ela iniciou, na época ela tinha uma ideia de criar uma trilogia da Catarse, onde ela pudesse falar de temas que, para ela, eram muito relevantes, né? Então, ela criou essa trilogia, que é o Fumando Espero, Quanto Tempo Tem, que hoje está na Netflix, e agora que a gente está terminando de filmar a Sociedade do Medo. E aí, como é ser produtora, né? O que é ser produtora? Bom, para mim, ser produtora são, assim, tanta coisa que é até difícil de falar, né? Por isso que dizem que ninguém sabe o que é ser produtor, mas você tem que ter um excelente relacionamento, você tem que ser uma pessoa que entenda um pouquinho de cada setor da onde você trabalha, da parte técnica, da parte de criação, da parte de planilhas e cronogramas e todo um escalonamento que você tem que fazer desde o dia que você pensou em fazer o projeto até a entrega dele, porque o projeto é realizado, mas ele não acaba, você tem uma pós-produção, depois tem prestações de contas, então é um processo longo. A gente diz que as pessoas não têm ideia, né, do quanto tempo um produtor trabalha num projeto. Eu que trabalho com cinema, né, atualmente, além dos outros projetos que a gente faz, de festivais e etc., mas hoje a gente trabalha muito fazendo produto audiovisual, às vezes a gente, 10 anos depois, está conversando com aquele projeto, né, principalmente na parte de prestação de contas. Mas, e o filme, propriamente dito, ele tem uma carreira muito longa, né, porque primeiro você faz ele para o cinema, ele vai para festivais, depois ele vai para o circuito de cinemas, depois ele vai para ser vendido, primeira janela, segunda janela, terceira janela, você vai renovando, e aí o seu filme tem uma vida muito longa. Quanto Tempo Tem, por exemplo, foi um filme que a gente fez, lógico, para ser incrível, mas ele é um filme que ele é tão atemporal, e ele é tão contundente, e ele traz tanta informação que ele até hoje, né, ele ficou pronto em 2016, ele até hoje está rodando o mundo. Tá? A Netflix acabou de renovar mais uma vez com a gente está no Canal Brasil, a gente está rodando o mundo ainda com esse filme. É um filme que todo mundo que assiste e que me conhece me manda mensagem, liga, procura saber quem é a Adriana, procura entender de onde veio essa história. É um filme que ele é atual e vai ser sempre atual, porque ele fala do tempo, né? O nosso bem mais precioso. Então, como produtora, como é que eu conseguia dar conta de fazer tantas coisas diversas, né? Eu fazia shows, né? Eventos de grande porte, festival de cinema e filme. Bom, eu criei um book chamado Book do Produtor, onde lá eu anotei tudo aquilo que eu acho mais importante, desde a hora, digamos assim, num festival de cinema que eu tenho que buscar alguém no aeroporto, né, até fazer o check-in, a produção do cinema, como é que eu preparo o saquinho dos convidados, no filme,
como é que é quando eu recebo um roteiro, qual é o caminho que esse roteiro e essa produção segue, e aí num show, tudo que eu preciso ter. E aí eu fui criando ferramentas que me ajudassem, porque eu tinha que falar com muita gente, eu tenho que ter muito contato, eu tenho muitos deadlines. Como você fazer uma produção se você não tem pessoas ao seu redor que te deem feedback? Né? Você é uma esponja, você está ali absorvendo tudo que está ao seu redor. E aí você tem as pessoas chaves, né? Você tem os coordenadores, os assistentes, os outros produtores que vão estar trabalhando junto com você, por exemplo, num filme, né? Você tem um produtor de pós, você tem um produtor de locação, então você tem os outros produtores, e aí o que você tem que ter é comunicação. Comunicação, organização, espírito de liderança, tem que ser uma pessoa que dialoga com as pessoas, desde o carinha que carrega tudo para você ao diretor. Você tem que dialogar também com os patrocinadores, afinal de contas, eles que estão investindo em você, né, com seus investidores, seus parceiros, seus coprodutores. Então, eu digo que o produtor, ele, além do clichê que a gente sabe, que é o descascador de pepinos, né? A gente tem que ver todos os problemas para já ter todas as soluções. O produtor é um cara extremamente criativo. Um produtor que não é uma pessoa criativa, ele vai ficar muito aquém dos grandes produtores, porque você tem que ter solução, você tem que ter criatividade para achar soluções. Você precisa pensar, né, com uma cabeça daquele diretor, de uma certa forma. Lógico que você não vai pensar igual a ele, mas você tem que entender quem é esse seu diretor, por exemplo. Qual é a personalidade dele? Como é que ele lida com um problema? Como é que ele lida com algumas situações? E aí você, naquele momento, você tem que entender que você não pode trabalhar com todos os diretores ou com todos os artistas, né, de um show da mesma forma. Então, por isso que eu digo que o produtor ele tem que ser muito criativo. Ele tem que entender que ele ali, ele não está só resolvendo um pepino, né? Ele está ali, como eu falei desde o início, ele é um maestro daquela produção. Então, você tem, às vezes, num set, 50, 100 pessoas. Aí você tem toda uma ordem, né, de produtores e assistentes e trabalhadores. Mas o produtor, digamos assim, ele está ali orquestrando todo mundo. E aí isso num filme. Num show é a mesma coisa. Você tem toda uma gama de produtores e assistentes, coordenadores e prestadores de serviço, e você está orquestrando aquilo tudo. Então, nós somos o fio condutor, os cascadores de pepino, temos que ter criatividade, uma excelente comunicação, feedback sempre, muita organização e criar o seu próprio método de trabalho. A sua equipe ela tem que estar com sinergia com você, a sua equipe tem que te entender, a sua equipe tem que saber até mesmo quais são as suas deficiências, porque nós temos as nossas deficiências, né? Nós não somos onipotentes e maravilhosos em tudo. Nós temos as nossas potências e é nelas que a gente tem que trabalhar. E a gente tem que se cercar de pessoas que vão nos dar retaguarda para aquilo que a gente não tem de tão bom. Então, reconhecer isso também é ser um bom produtor. É muito fácil a gente, numa produção, e eu vejo muitas coisas por aí, são os produtores falar, mas o fulano de tal não fez, ciclano não fez, ciclano. Bom, gente, ele não fez, você, como produtor, deveria estar atenta e, assim, antever. E não manter, assim, se você está com uma pessoa com você que ela comete um erro, você alerta, comete 2 erros, você alerta, no terceiro erro, você é tão conivente com aquele erro quanto a pessoa. Então, manter sua equipe unida também, enaltecer os erros, chamar atenção na encolha. Eu não acredito em set ou local de produção onde as pessoas estão ali por medo, né? Eu quero que elas me respeitem, não que elas me temam. Então, eu acredito num set ou num local de produção descontraído. Eu, às vezes, não sou uma pessoa muito fofa, porque eu tenho um jeito forte de falar, minha voz é grossa, né? Assim, bom, digamos, mas eu não dou esporro e não gosto de gritar com ninguém na frente de ninguém. Então, eu chamo quieto num canto, eu converso, eu sou muito mais de incentivar, né, do que
do que simplesmente ficar ameaçando, digamos, as pessoas. Tem gente que gosta dessa pegada, nada contra. Os assistentes, eles também procuram com os produtores, eles querem trabalhar com essa energia, então isso também é importante. E aí as soluções, né, assim, os meus maiores desafios, vamos falar de desafios primeiro, os meus maiores desafios, né, trabalhar em família. Como 90% das empresas no Brasil são familiares, a minha não é diferente. Nós trabalhamos em família. Minha sócia é minha irmã, meu sobrinho trabalha comigo, minha outra irmã também, a Paula, é nossa consultora, já foi nossa sócia, e temos a nossa outra família, que são as pessoas que estão com a gente há muitos anos, né? A maioria das pessoas que trabalham com a gente estão com a gente há 15 anos, 20 anos, então não deixa de ser família. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Saber separar tudo, saber brigar por um motivo fora dali, voltar, e está tudo bem. Esse é um desafio. 2 desafios: trabalhar com cultura e com cinema no Brasil, né? A gente vive num roller coaster, né? Montanha-russa, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, uma hora está em cima, uma hora está lá embaixo. A gente já passou por muitas coisas, desde a fundação, quando a gente já falava de cultura na Funarte, né? Se você imaginar, acho que nem a maioria de vocês que vão assistir essa masterclass talvez nem saibam o que era a Funarte. A gente passou pela Funarte, pela formação da Secretaria do Audiovisual, do CBC, da Academia Brasileira de Cinema e de todos os sindicatos e etc. e tal. Então, os altos e baixos do setor, apesar de ser um setor tão pujante, terceiro maior PIB do Brasil, apesar de gerar mais de 300 e tantos mil empregos, e etc. E só na indústria do audiovisual, a gente ainda pena em ter que ficar se explicando e ter que ficar o tempo inteiro dizendo que a gente trabalha muito, né? Um produtor trabalha em média num set 14 horas, né? 12 horas no mínimo. A jornada de trabalho são de 6 dias, então até o sindicato está querendo mudar isso, mas até onde eu sei, ainda estamos nessa jornada. Algumas produções já estão aderindo a 5 dias na semana, 8 horas de trabalho, mas a maioria das vezes nós estamos falando de 10, 12 horas de trabalho por dia, 6 dias na semana. Então, é um setor que trabalha muito, né? Então, assim, a gente já passou por todas essas montanhas russas do setor. O terceiro é a parte toda de financiamento, né, da própria indústria, que não é muito fácil. A gente tem que, primeiro, colocar alguns projetos em leis, aí depois a gente tem que montar o projeto, ir para a captação, para a realização. Então, é um processo longo, mesmo que você não use leis de incentivo, mesmo que você não use fundo setorial, você tem que ir para a captação de recursos, então você tem que ir nas empresas, então não é fácil. Principalmente produtor de cinema, que além de fazer toda essa parte prévia, ele faz também a parte toda de lançamento, distribuição, então ele tem que buscar parceiros nesse setor também, e depois toda a parte de prestação de contas, que apesar de terem pessoas específicas para fazerem isso, né, que nós temos os coordenadores de produção, de financeiro e etc. e tal, mas o produtor está junto, né? A gente diz que no set a gente tem que estar atento a tudo, até no financeiro. Então, a gente não pode deixar passar nada, né? A gente também tem toda a parte burocrática, de contratos, de autorizações, de termos, seguro, muita coisa que o produtor tem que dar conta. Então, esses, para mim, são os maiores desafios. É o acúmulo de conhecimento e função que um produtor tem que ter, e os altos e baixos do setor, né? Pelo menos o setor que eu trabalho. Então, você tem que achar soluções para isso, né? Diversificar o seu portfólio. Mesmo que você trabalhe só com audiovisual, por exemplo, você pode diversificar dentro do audiovisual o seu portfólio. Você pode trabalhar com série, você pode trabalhar com longa, com curta, com projetos de formação no setor. Se é com shows, a mesma coisa. Então, você tem que diversificar o seu portfólio para que você, quando esteja em baixa, você possa estar trabalhando também. E uma das coisas que mais assim me deixa, dentro desse trabalho, assim, angustiada, digamos, é que a gente está sempre 2 anos à frente. Então, a sensação que eu tenho é que eu nunca estou vivendo o presente, eu estou sempre vivendo o futuro,
né? Eu estou aqui projetando já o festival de 2022, 2023, quais são os filmes que eu vou fazer nos próximos anos, o filme que eu já apliquei lá no fundo setorial há um ano, quando que eu vou iniciar essa filmagem, então você já está lá na frente, né? Então, a sensação que eu tenho é que o presente, a gente vive numa esteira rolante, assim, andando, mas a minha cabeça está lá na frente. Então, às vezes isso me deixa um tanto quanto angustiada. Eu queria estar mais aqui, né? Queria, de vez em quando eu falo, queria ter uma lojinha, você senta ali, o cara compra, vai embora, está tudo bem, né? Mas essa não é a minha profissão. Mas, ao mesmo tempo, é uma profissão de muita realização, né? Cada projeto que você realiza, por mais que você tenha sofrido, que você tenha se desesperado, descabelado, que você tenha, de alguma forma, se estressado, porque não deixa de ser estressante, quando ele se realiza, quando você vê um show, vamos lá, assim, algumas passagens, quando você vê uma exposição fotográfica abrindo e o burburinho do público comentando, quando você vê um filme na tela grande, ou quando você vê um artista sendo aplaudido num palco, para mim, como produtora, é uma sensação de plenitude, de êxtase, de muita emoção. Então, apesar de todas as agruras, de todas as questões que a gente tem, quando a gente vê isso realizado, a gente não lembra de mais nada. E aí a gente fica doido para começar o próximo projeto, para poder sentir tudo de novo. Então, ser produtor, para mim, é um combustível de vida, né? Eu sou uma pessoa empreendedora, eu não sei ficar quieta. Se eu não estiver empreendendo no meu trabalho, né? Criando os meus projetos, produzindo meus projetos, eu vou estar criando dentro da minha casa, eu vou estar criando com as minhas filhas, festas para elas, eu vou estar sempre criando. Essa é meu centro, né? O que me deixa plena, digamos assim. E, como eu disse antes, para eu conseguir dar conta de fazer tantos projetos simultaneamente, eu me cerquei, primeiro, de conhecimento, segundo, de uma equipe que eu confio, e terceiro, eu criei meu book do produtor, que é maravilhoso, e que eu repasso para os meus produtores, muitos deles usam, quer dizer, na maioria todos leem e todos usam, mas eles repassam e acabam usando também, porque alguns produtores passam pela sua vida, né, e seguem a caminho. Então, para a gente não ficar só na minha história e nas minhas vivências, digamos assim, eu trouxe para vocês um pouco de teoria para vocês aplicarem na prática. E aí, dentro dos 3 pilares que eu atuo, né, que é produtora de eventos culturais, de shows, né, / festivais, e cinema, eu trouxe para vocês uma oficina que eu costumo fazer de produção audiovisual, onde eu dei uma resumida e coloquei o que eu mais acho importante quando a gente vai produzir um filme. Eu vou passar com vocês nessa apresentação, que não é muito longa, e aí depois, quem quiser receber, manda um e-mail para a gente, né, para o contato@infinito, com 2 Fs.com, contato@infinito.com, sem BR, e a gente manda para vocês de presente, tá bom? Espero que vocês gostem, e vamos lá, vou compartilhar aqui. Esse é o meu breve currículo, né, as coisas que eu já produzi ao longo desses anos, e aí um pedacinho do meu book do produtor, né? E basicamente aquela historinha que eu contei para vocês, né? O produtor é o fio condutor na produção, trabalha de forma coletiva, é a pessoa responsável por promover a articulação de diversos setores, né? Desenvolvimento, criação, pesquisa, roteirista, diretores, departamento artístico, produtores, enfim, a gente joga em todas as frentes de uma produção. Aí, vamos lá, a gente pegou um projeto audiovisual, né? Quais são os principais pontos
do projeto, né? Primeiro é o mercado. A gente precisa conhecer o mercado, né? Quem está produzindo, quem são os players do momento, quem está, né, na ativa, ter as informações, né, do projeto, toda a sua estrutura, para que a gente não criar dentro da nossa cabeça a expectativa de que a gente tem um super projeto, mas aquele projeto hoje em dia não está conversando com o mercado, né? Então, a gente precisa entender se nosso projeto conversa com o mercado. Que mercado é esse hoje? A identidade, né? O que é esse projeto, qual é o DNA dele, a gente tem que ter isso muito claro. Todo projeto que não tem um DNA muito claro, ele tem a tendência de ser muito mais difícil de captar, ter muito menos sinergia com o que está acontecendo naquele momento, porque o projeto ele precisa ter alma, né? Ele precisa, você tem que falar dele com paixão, com propriedade, com conhecimento. E aí, se você não tem alma, né, não tem identidade, você não fala da mesma forma. Então, ele fica meio que cru. Então, para você vender, e a gente sabe que a venda, né, ela é muito rápida, né? Você tem que trazer emoção, você tem que falar da parte financeira e você tem que vender tudo muito rápido, né? Os speeches hoje, eles são segundos quase. Então, o DNA dele é muito importante. E aí, a gente vai falar depois de roteiro e produção, né? A produção precisa ser condizente com a proposta, né, do roteiro, com o mercado, enfim. A gente tem um trio aí de aspectos do projeto muito importante. Depois, né, a gente precisa criar a famosa Bíblia do projeto, né? Você precisa ter inicialmente uma arte, uma identidade visual, mesmo que não seja a final, mas que imprima o tom que você quer dar ao filme, né? Então, se não adianta você fazer, por exemplo, um projeto todo colorido, se seu filme vai ser mais ar-noir, mais sombrio, você vai falar de um tema que requer umas cores mais fortes, então você não pode usar florzinha e etc. Então, mesmo que você, e a maioria das vezes a Bíblia não tem nada a ver com o projeto, você pode, inclusive, pegar ideias de outros filmes para você poder exemplificar o seu filme, mas você precisa ter, inicialmente, uma identidade visual que imprima o que você está contando naquele filme. Então, aí você tem a apresentação, objetivo, tema, relevância, aí você vai ter todos os itens que vão, quem são os personagens, qual é a referência que você usou, sua logline, roteiro, sinopse, será? Aí você tem sua Bíblia pronta, você botar embaixo do braço, como um bom produtor, e procurar seus parceiros, seus players, sua forma de financiamento, enfim, tudo aquilo que você vai precisar correr atrás para realizar o seu filme, né? Depois você fez a parte de desenvolvimento. E aí, dentro desse desenvolvimento, a gente diz que primeiro a gente tem uma ideia, né? Depois a gente tem que saber que formato que é esse filme, criar o argumento, a escaleta, até chegar no roteiro. Então, esse é o percurso do desenvolvimento do projeto. Você começa com uma ideia, porque todo mundo fala, a ideia é minha. A ideia não é de ninguém, gente. A ideia está aqui no universo. Quem pegar primeiro, pegou. Então, e a ideia se transforma, o que você acha... às vezes você tem uma ideia, alguém fala uma palavra, a sua ideia muda. Então, a ideia é o grande... digamos que a ideia é a faísca para dar o start, né? É o que você precisava para a lareira pegar fogo. E aí depois você vai ter todo o roteirozinho até você chegar no roteiro final, que é você botar a sua ideia no papel. Aí a gente tem aqui 6 regras básicas do desenvolvimento: pesquisa, incubação, ponderação, construção e análise e opinião. Então você precisa ter muita pesquisa, você precisa você precisa incubar o seu projeto, você precisa trazer pessoas para ponderar ele para você. Aí você constrói, analisa, pega opiniões alheias. Depois que você faz isso tudo, né, e sempre fazendo algumas perguntas que até eu coloco aqui embaixo, né? Eu realmente quero fazer esse filme, essa série, dá trabalho para caraca fazer um filme, uma série. Então, isso eu sinto esse desejo, né? Eu gosto muito de usar essa palavra desejo, porque o desejo é seu, né? De mais ninguém. Então, se você tem desejo por alguma coisa, você vai atrás daquilo, é o que te move. Então, realmente, eu sinto uma ligação forte com esse tema, eu estou devidamente preparada para fazer esse tema. Porque, por exemplo, você está num momento frágil da sua vida, você vai falar de relacionamento, talvez você vá deprimir no meio da produção, entendeu? Então, você não vai se entregar como você deveria. Então, você tem que entender
que a produção de filme é uma coisa longa, e 2 anos, pelo menos, de trabalho. Então, você tem que estar muito empoderada para fazer aquilo. Né? Qual é o significado do filme para mim? Quem é o dono desses fatos? Como que você vai conseguir essas informações? Enfim, várias perguntinhas aí para você se fazer, para que você, na hora que for montar o seu projeto, na hora que você for atrás desse seu projeto, você saiba responder isso tudo, para você e para os outros. Aí, produtos e o mercado, né? Quando você desenvolve um produto, você tem que entender, né, que produto é esse e que mercado é esse que vai comprar esse seu produto. Não adianta você fazer um produto... hoje nós temos milhões de palavras para falar de mercado, né? Nós temos persona, avatar, público-alvo, milhões de coisas, mas se você não sabe para quem você vai fazer, já está aí um super problema na sua mão, né? Você precisa entender... É importante ter noção dos conteúdos disponibilizados no mercado que fazem sucesso e que dão certo, né? Se você sabe que a tendência do mercado é uma e você vai querer fazer aquele outro filme, tudo bem, você pode fazer, porque tem filme e mercado para todo mundo, não é isso que eu estou dizendo. Mas, mesmo daquele seu ali, quais são os que tiveram sucesso, né? Enfim, quais são os filmes mais recentes, o que é uma verdadeira novidade para o público ou não, né? Aí, algumas dicas, né? Faz uma planilha desses filmes com informação relevante, título, gênero, local de exibição, e aí você vai lançar o público, aí você vai entendendo se aquele seu produto tem sinergia com o mercado que você acha que ele faz parte. O projeto, né? Qual é o caminho que esse projeto percorre, né? Você tem um plot do projeto, né? Que é exatamente um resumo, né, do que ele é. Aí o gênero, qual é o tom desse filme, qual é o título que você vai usar, qual é a logline desse filme, que é a frase que vai vender esse filme, a arco do projeto, né? Quando ele chega lá no topo, quando é que ele está e quem é esse seu público. Então você saiu lá de cima, percorreu tudo e chegou até o público novamente. O público é sempre o seu caminho, em tudo que você fizer. O que é o plot, né, da sua história, né, que começa lá em cima? Minha história é um gênero comédia, drama, o título dela... Vamos falar agora do meu projeto agora, né, que eu estou terminando agora. Então, vamos lá. Minha história é um gênero documental chamado Sociedade do Medo. Para quem? Para o público em geral, mas na faixa... sei lá, dos 30 anos para cima, apesar do obstáculo, aí você tem aí o seu plot, entendeu? O que é o plot, né? Aí fala, na tradução literal, plot significa enredo, então é o enredo do seu filme, tá bom? Então é muito bom você saber. Aí eu trago um exemplo aqui. No Breaking Bad, por exemplo, o plot é algo, eles fizeram assim, né? Homem, 50 anos, descobre que tem câncer, começa a produzir metafetamina para pagar o tratamento e deixa herança caso morra. Ponto. Em uma frase ele contou toda a série. Tá? Depois a gente vai para o gênero e tom. Gênero define o contexto do projeto, sugere a estrutura da história, tem implicações no orçamento e potencial de comercialização. Duração pré-estabelecida de um filme, né? Vamos lá. Dramas, 120 minutos, comédia, 90, ação, entre 90 e 120. Em televisão, há 2 gêneros, comédia, 30, ou drama. Na televisão, a gente não tem todos os outros gêneros, tá? A maioria são esses 2. Gênero versus tom, né? Projeto pode ter o mesmo gênero, porém, tem tons diferentes. Assim, é importante apresentar o tom do seu projeto. Ele pode ser um gênero de, por exemplo, comédia, e no meio ter uma suspense, né? No meio ter um pequeno thriller, sei lá. Então, assim, é importante você entender. Isso tudo vai dar no título do seu filme, né? O título nada mais é o conceito do filme e outra coisa, né? Que está escrito, título vende. Bom título, bom filme. Aí eu trago alguns loglines para vocês verem de filmes conhecidos. Poderoso Chefão, né? O logline deles é: o relutante filho de um chefão da máfia precisa assumir o controle do império clandestino do seu pai para proteger sua família. Aí eu trago do Se Beber Não Casa e O Invasor, o filme do Beto Brandt, maravilhoso, brasileiro, para vocês entenderem um pouco do logline.
E eu faço o que é a diferença, né, da logline para o storyline, que eu acho que é importante também conhecer essas palavrinhas, né? Basicamente, storyline é a vitrine do seu roteiro, ele que deve fazer o que as pessoas tenham vontade de ler ou ler o seu texto, né? Você está vendendo aquela história para alguém, então a pessoa tem que querer ler o seu roteiro, né? Então, qual é o acidente inicial, descrição dos protagonistas, objetivo da protagonista. Então, o storyline é uma coisa mais elaborada. Vamos lá. O arco do projeto, que é aquilo que eu te falei, que é o arco dramático do seu projeto, né? O que acontece no filme, o que acontece nos episódios posteriores, na segunda temporada, você já vai dando o arco do projeto. E o público-alvo, como eu já falei algumas vezes, é para quem é esse filme, né? Para quem você escreveu, para quem você produziu esse filme. E no caminho da produção, a gente tem a produção, depois que a gente já saiu do desenvolvimento, a pré-produção e a produção. Que aí você vai, na pré-produção você vai decupar roteiro, jurídico, seguro, escolha de equipe, orçamento. Aí você vai pensar o projeto como todas as suas planilhas de produção, todas as suas planilhas de execução, e aí você vai montar isso. Depois você vai para a produção, aí você vai criar, junto com o seu assistente de direção, junto com a equipe, todas as suas ordens, seu cronograma de produção, plano de filmagem, ordem do dia. E aí, na filmagem, quando você entra propriamente na filmagem, depois você vai para a pós-produção, desprodução e prestação de contas. Esse é um caminhozinho que a gente sai lá da desenvolvimento, criação, e passa, né, bíblia, parará, e chega nessa parte que é o caminho da produção. Depois que você sai dessa parte, você já, basicamente, digamos assim, seu filme está pronto, né? E aí você tem a cadeia da produção audiovisual, né? Que primeiro você é a distribuição, né? Quem faz parte da distribuição são os financiadores, os patrocinadores, as leis de incentivo, fundos, editais, tudo que financia, né, o seu filme. Os estúdios fazem parte também da produção, todos os locadores, fornecedores de equipamento e de prestadores de serviço. E depois os laboratórios e as empresas de pós-produção, digamos assim. Então, essa é a galera toda que faz parte da produção. E distribuição, né? São as agências de publicidade, mídias, agregadores, agentes de vendas internacionais, dublagem, legendagem, acessibilidade agora também, que nós temos nos filmes. E aí depois você vai para a exibição. Começa, como eu falei para vocês, com festivais de cinema, salas de exibição, VOD, TV paga, TV aberta, venda e aluguel, que ainda temos, né? Alguns de DVD e Blu-ray, mas hoje estamos mais na parte digital mesmo. Então, essa é uma overview da cadeia de produção. Hoje, a gente tem milhões de formas de financiar um filme, né? Recursos próprios é quando você acredita tanto na sua história que você vai lá e banca seu filme. Patrocinadores diretos, né? Que é a empresa que te dá o dinheiro sem nenhum meio de incentivo. Aí vamos às leis, coprodução nacional e internacional, fundos nacionais e internacionais, prêmios, tem muita gente que é premiada, financiamento coletivo, né, o famoso crowdfunding, editais públicos e privados, todas as leis de audiovisual estão aqui do lado, Rouanet, Conecine, Funcine, e os acordos bilaterais que o Brasil tem firmado com diversos países, né, que financiam também a produção, Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, estão todos aí que a gente tem atualmente. Enfim, queria apenas dividir com vocês essa apresentação, porque eu acho que dentro da cadeia audiovisual é um overview bacana, porque você consegue entender todo esse processo e esse caminho. Nas outras produções a gente não foge muito disso, a gente também trabalha com um caminho parecido, apesar de não ter tantos detalhamentos, né, porque o audiovisual é muito mais complexo, a produção, mas, como eu te falei, nós produtores, principalmente produtores de audiovisual, a gente tem muito trabalho, né? A gente começa lá no desenvolvimento, passa por tudo isso, até prestar contas do filme, onde todo mundo já assistiu. Mas é um trabalho que me instiga muito, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, eu tenho muito prazer no que eu faço. E, enfim, eu queria muito poder dividir isso com vocês. Para mim foi uma delícia passar esse tempo com vocês.
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, também pode mandar um e-mail para mim, terei o maior prazer de responder. O mais importante para mim é dizer para vocês que não desistam de ser produtor, é maravilhoso, e que quando você estiver no meio do estresse, assim, muito louca, lembra que lá na frente o êxtase vai vir quando você vê a sala lotada ou o público aplaudindo o seu produto, o seu filme, o seu show, seja qual for. Quero que todos tenham um bom dia e foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.